Vamos lá, vamos falar da Terra da Liberdade. Da Terra da Liberdade, né? Estados Unidos bane o TikTok. E agora? Vamos lá. Senhoras e senhores, com a matéria TechCrunch, TikTok foi banido pelo presidente Biden. Ele assinou uma lei que passou, Pelo obviamente, pelo Congresso, né? Congresso, né, Senado e a Câmara deles, né, que é a Casa dos Representantes, que bane o TikTok. Então, E a agora, liberdade de expressão, né? a partir da assinatura dessa lei, o TikTok vai ter 9 meses para fazer o desinvestimento. Não tem uma tradução boa para isso. Que é basicamente o TikTok não tá banido dos Estados Unidos, porém eles vão ter que vender a empresa para uma empresa que não seja chinesa, até onde eu entendi, em 9 meses. E ele acabou de passar recentemente pelo Senado e foi meio com apoio bipartidário, tá? Geral, tanto, né? tanto os democratas quanto os republicanos, eles aprovaram, tipo, eles apoiaram na Câmara e no Senado. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer agora, Cadê porque a pela definição democracy? dessa lei diz que foi assinado, Cadê a democracy? o TikTok, de fato, ou sai dos Estados Unidos, ou a empresa que é dona dele, que é uma chinesa chamada ByteDance, vai ter que vender para uma outra empresa, provavelmente uma norte-americana. Isso é uma coisa meio complicada agora, porque a gente tá tendo toda essa discussão sobre liberdade de expressão, sobre esse tipo de coisa, e o que aconteceu agora nos Estados Unidos é que, principalmente os políticos, né, eleitos que, tanto da Câmara, quanto, tanto a Casa dos Representantes, quanto do Senado americano, que estão ligados aos comitês de inteligência, a parte de inteligência dos Estados Unidos, estavam apoiando muito a aprovação disso, porque segundo eles, também segundo a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, o TikTok representa um risco para os americanos, porque, pela lei da China, tudo que o governo pedir para uma empresa chinesa, ela tem que fornecer. E, obviamente, o TikTok coleta dados de Gente, isso é nos Estados Unidos também, tá? O governo norte-americano tem um backdoor atrás de todas as redes sociais dos Estados Unidos. Twitter, Instagram, Twitter, Meta e Google, tá? Eles têm acesso a todos os dados da empresa. O Mark Zuckerberg trabalhava em parceria com o Pentágono. Isso é público. Então, tenham isso em mente, tá? muitos americanos, porque é um aplicativo muito popular nos Estados Unidos. E isso tornaria o público americano e os Estados Unidos vulneráveis a esse tipo de coleta de informação e fornecimento de informação para o governo chinês. Essa é a argumentação deles. O TikTok tentou, durante todo o tempo, oferecer várias seguranças. Apesar da ByteDance ser uma empresa chinesa, o TikTok, ele tá dentro do guarda-chuva da ByteDance, mas ele por si é uma empresa de Singapura e dos Estados Unidos, tá? O CEO é de Singapura e ele estabeleceu vários tipos de colaboração com o governo americano para fazer um monitoramento de dados. Ele estabeleceu um isolamento de dados dos Estados Unidos para eles, em teoria, não serem vazados para outros lugares. Tem detalhes técnicos disso. Eles trouxeram empresas americanas também para trabalhar junto com ele neles e certificar essa proteção de dados. Mas, de qualquer forma, essas coisas não serviram para o governo dos Estados Unidos. Claro que o governo dos Estados Unidos não colocou todos os detalhes do que justificariam o porquê dessa necessidade de E nem vão colocar. Porque os Estados Unidos é o país que invade os outros, os Estados Unidos é o país que vão lá e faz uma porrada de coisa no país dos outros, e depois mete o pé e faz de soninha, faz de sonsa, né? Faz a egípcia e finge que não fez porra nenhuma, né? Zuckerberg outro dia estava respondendo por venda de dados pessoais dos usuários. Foi aquela época da Cambridge Analytica, né? Só que aí que entra a questão, né? Olha pra você ver que é interessante. As redes sociais não entram na China, não operam dentro da China, porque o que o governo chinês pede? Se adequem às nossas leis. O que é isso? O governo da China quer ter um backdoor de livre acesso aos bancos de dados dos usuários chineses que usam tal plataforma. Primeiro ponto. Segundo ponto que o governo chinês pede, que os dados relacionados aos usuários chineses fiquem dentro da China. Segundo ponto, né? E aí, pasmem, isso é a mesma coisa que o governo dos Estados Unidos pede do TikTok. De um lado a ditadura, do outro a democracy. E aí cria-se a narrativa de que não, a China é uma ditadura. Nossa, lá é uma autarquia. Aham, né? Quando os Estados Unidos fazendo, vocês babam ovo falando da grande democracy. proteção do público americano. Mas todo mundo que teve acesso a dados sigilosos de segurança, tá falando assim, confia em mim, inclusive os políticos, confia em mim, gente. A gente tem que É acabar o famoso confia no pai, né? com isso. E de fato, essa lei foi aprovada no Senado. Os Estados Unidos que tem um povo escolhido por Deus e que o pior inimigo é ele próprio. É a Herrenvolk Democracy, a democracia do povo escolhido, né? Isso tá na Constituição dos caras, tá? Vale lembrar que aqueles filha da puta entalhados nas pedras lá, todos são senhores de escravos.
Senado e na Câmara, foi um pacote de leis, tá? Junto com a lei também para poder prover 95 bilhões de doação, né, militar para Ucrânia e para Israel. Aí no meio também tava o banimento esse negócio de desinvestimento do TikTok. E agora a gente não sabe o que vai acontecer. O TikTok diz que não vai vender. Tá? Eles não vão abrir mão. Preferem sair dos Estados Unidos. Mas também a gente tem que considerar uma coisa. Eles obviamente vão disputar isso em corte. É constitucional o governo americano fazer isso? Obrigar uma empresa a ser vendida? Gente, aprende uma coisa. Lei só é forma jurídica. Lei é só a forma jurídica e ela pode ser mudada muito facilmente. Tá? Basta vocês pegarem o que o governo dos Estados Unidos faz contra o Assange. O Assange é processado por crime de espionagem pela lei de espionagem dos Estados Unidos. Você sabe quantos atos do Assange infringem essa lei? Nenhum, tá? Não tem nenhuma lei do Código Penal norte-americano, tanto federal quanto estadual, que condene o Assange pelos seus atos. Ele está sendo perseguido pelo governo dos Estados Unidos. Em última instância, gente, a lei existir não quer dizer nada. Uma coisa é a letra fria da lei, outra coisa é a realidade. E em todos os casos, a realidade se impõe. Tá? Dane-se o que está na lei, gente. Dane-se. O que manda é a realidade. E se na realidade eles quiserem banir o TikTok, por mais que tenha lei dos Estados Unidos, lei da Constituição Americana que não permita isso, vai ser feito. Porque Constituição é só forma jurídica. E forma pode ser alterada ao longo do tempo, tá? Ah, não, mas tal lei não impede isso. Eles vão passar uma reforma na Constituição, permite, acabou. E aí? O que acontece? Hein? E a galera cria-se um misticismo em cima dos Estados Unidos, falando: nossa, a Constituição deles é pequena, cabe numa folha. Quanto menor a Constituição, mais brecha tem. A Constituição dos Estados Unidos ela é cheia de brecha. Exatamente. E o livre mercado? Porque o Estado está atrapalhando a esfera privada. Cadê a autorregulação? Não é? Mas na dentadura chinesa, não é? É impressionante, sempre quando você pega essa galera do livre mercado nesse ponto, ah não, mas calma lá, você entendeu? Sempre tem um porém, né? É aquele negócio, é um livre mercado pelo não mútuo, é uma liberdade de expressão, mas calma aí, até onde me interessa, não é? Em última instância é isso. É um livre mercado, mas a gente vai barrar a BYD nos Estados Unidos. Aqui é livre mercado, mas carro chinês aqui não entra. Aqui é livre mercado, mas a Huawei aqui não entra. Aqui é livre mercado, mas TikTok não. Livre mercado, hein? É livre, é livre iniciativa, né? A livre é o pacto caracu. Por questões de segurança. E é claro que o governo americano deu 9 meses, mas eu acho muito difícil desse prazo acabar em 9 meses. Eu não duvido de um cenário em Gente, que... sabe por que isso está acontecendo? É porque é no TikTok que se veicula a maior parte dos vídeos do massacre palestino. Vocês entenderam? É no TikTok que os norte-americanos estão tendo acesso à situação palestina e está gerando o que está gerando nas universidades lá. Vale lembrar que foi dentro das universidades que surgiu o movimento que acabou com a guerra lá que aconteceu. Lembra a guerra do porra, esqueci o nome do negócio, a guerra do Vietnã, vocês lembram? Gente, a parada da guerra da Palestina é uma guerra na área da informação. Eles achavam realmente, é do Vietnã, eles achavam realmente que eles iam conseguir manipular a informação na era da informação. Esses vídeos circulam, gente. a gente tenha anos de disputa judicial. Então, assim, eu não sei o que vai acontecer, mas os Estados Unidos, de fato, puxou o plug, né? Tá tentando puxar o plug do TikTok. Acabar com o TikTok em território americano. Isso pra mim é o fim do TikTok, no Ocidente. Por quê? É o maior mercado, né? É porque, mesmo você sendo brasileiro, boa parte do conteúdo que você, que os europeus, que as outras pessoas do resto do mundo consomem, é produzido nos Estados Unidos. Boa parte do conteúdo de criadores brasileiros é copiado de criadores. Brincadeira, mas tem muita de copia. Então, assim, Isso aí eu discordo. Isso aí eu discordo. Já se criou toda uma lógica de produção de conteúdo brasileira. Dentro do TikTok, por mais que você tenha cópias,
já se tem todo um mercado de criação de conteúdo brasileiro orgânica, né? Você tem, lógico, você tem a galera que busca inspiração, mas eu acho que não afeta. Não afeta. Tem um impacto não só pro governo, pro mercado americano, que provavelmente deve ser um dos maiores, se não o maior mercado do TikTok em termos de receita, né? Os Estados Unidos têm muito dinheiro. Mas Gente, pelo amor de Deus, gente. Aí o Leon foi muito inocente. O maior mercado do TikTok é a China. O maior mercado do TikTok é a China. O maior mercado do mundo é a China. Ponto. Leon tá errado aqui, tá? É simples, gente. O maior mercado do mundo é a China. Como é que o maior mercado dos Estados Unidos aí é babar ovo demais de colonizador safado, velho? também é um mercado que é fonte de conteúdo que o mundo inteiro consome. Aqui no Canadá, Por enquanto. Que isso também tá começando a mudar, tá? E aí, eu não sei se isso tá acontecendo com vocês. No meu Instagram tá começando a brotar conteúdo relacionado à China, relacionado a modo de vida na China, a produção cultural na China. A China está ganhando espaço em todos os campos. E lembro, é imparável, tá ligado? Esse ponto a indústria cultural dos Estados Unidos está começando a perder espaço. tipo assim, É que ele mora nos Estados Unidos, então ele é mais afetado, exatamente. vive em função dos Estados Unidos. É muito. Ainda mais que a língua é a mesma, né? É básico. E a cultura, né, também. Tipo assim, é muito próximo. Então, basicamente, como aqui tem muito menos criadores, se acabar lá, automaticamente mata aqui também, mesmo que não se tenha uma medida semelhante por Mas aí no Canadá tem menos criadores que a população é menor, gente. Pelo amor de Deus, é coisa parte básica. do Estado aqui. É muito difícil você ter sobrevida, né? Você não tem tantos criadores canadenses pra abastecer com novidade, assim, pra movimentar, eu acho. E não só isso. A gente tem também aqui uma notícia agora que talvez a DJI seja a próxima a ser banida dos Estados Unidos. A DJI, eu vou falar assim, a empresa que mora no meu coração, que, tipo, os drones, elas são sensacionais. Não, salva a gente, né? Não, os drones da DJI são tipo assim, Eles resolvem os problemas, é maravilhoso. entrega tudo. Tipo, não tem nenhuma empresa que chegue perto em termos desses drones voltados para consumidores. Com preços, entre aspas, acessíveis. Eu digo preço acessível, Exatamente, obviamente, que é Daniel. caro, mas eu digo acessível no sentido de você não precisa do orçamento de uma grande produção para poder usar. Eles já estão estudando por quê? O problema da DJI é porque é drone. Porque ela faz log, tem coisa de salvar as coisas nas nuvens, e de fato, sendo uma empresa chinesa, se o governo chinês pedir dados para ela, ela pode fornecer dados que são problemáticos para os Estados E Unidos, aí, né? eu esqueci de comentar, gente, a DJI só pede dados relacionados à China. Eles estão cagando pro resto do mundo, velho. O negócio deles é operar dentro do território deles. É diferente. Né? Você voa seu drone aí perto de uma base, ó, a gente tá vendo aqui que o cara logou, a gente tem o log do voo dele, né? Eu não sei se a DJI oferece algum serviço de salvar as coisas nas nuvens, mas a gente tem um log aqui do voo dele, vou perto dessa base dos Estados Unidos, a gente quer ter essas imagens, você pode, por favor, puxar aí e mandar pra gente? Eu não sei se é possível. Eu sei que a DJI, ela mantém os logs, porque você precisa do log para poder reivindicar seguro, tá? Se você tiver seguro do seu drone com eles, seu drone quebrar, desaparecer, para determinar que o que aconteceu vai ser coberto pelo seguro, como aconteceu comigo, com o meu, você tem que mandar o log para eles de voo, que é tipo assim, tudo de voo. Pra eles determinarem, tá aqui o drone parou de ter contato com o controle Pra aqui. rastrear tudo que foi contado, Exatamente. Pra garantir que não é você que quebrou o treco. Então, eu não sei se eles têm um serviço de nuvens também, mas, por exemplo, se você cruzar um serviço de salvar imagens nas nuvens com log, você poderia, por exemplo, pegar as imagens de alguém que sobrevoou perto de alguma área sensível. Tá? E aí o governo chinês Não, poderia. pelo amor de Deus, gente. Voar perto de área sensível, nenhum governo permite, velho. Você acha que o governo norte-americano vai permitir um drone sobrevoando o silo de mísseis? Aí é ingenuidade demais do Leon achar isso, velho. Eles estão querendo fazer isso para tentar frear o avanço da China. Eles estão a todo custo tentando frear o avanço da China. Gente, o Donald Trump quis banir, prometeu sancionar países que não usarem dólar. Ter acesso a isso. Isso eu tô só especulando, tá? Não tem nenhuma informação de que a DJI colabore com o governo chinês dessa forma. Mas a gente sabe que existe uma lei na China em que eles teriam que. E aqui eles continuam falando, essa matéria aqui do The Verge, na verdade é uma matéria que saiu do New York Times, eles estão elaborando em cima dela. O que eles vão fazer é meio que, pelo que eu entendi, colocar a DJI na mesma lista de entidades na qual eles colocaram a Huawei e a ZTE, que é a lista de empresas com as quais empresas americanas não podem ter negócios. Basicamente isso, tá? Cara, E isso Eles colocaram isso na lista, mas não adianta. A Google, a Apple, todas as empresas de telecomunicações têm negócio com a Huawei. Porque a Huawei é uma empresa incontornável quando você fala de telecomunicações, tá? Só complicado. isso. A Huawei basicamente desapareceu do ocidente, né? Não, aqui no Brasil você acha, gente. Pelo amor de Deus, eu compro. Vamos ver se dá pra comprar. Porra, pelo amor, não é whitelist não. Que é. Huawei celular. 2022. 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
Ah lá, não, olha lá, compra nacional. Huawei P50 Pro, caralho, celular bonito, velho. Olha lá, compra nacional, 14 mil reais. Ô, louco. O celular deles é caro, hein? Porra, é. Realmente aqui tem que importar, só importando mesmo. Mas é porque a Huawei, ela não vende muito pro ocidente, né, velho? O negócio deles é mercado asiático. Eles ganham muito mais dinheiro no mercado asiático do que pra cá. Não sei Deve como ter é no que tá no Brasil ainda, Brasil. mas, tipo assim, eles não têm E na acesso América a. Latina, né? Não sei. Porque como eles não podem ter negócios com o Google, eles podem ter Android, porque Android, em teoria, a Google disponibiliza a distribuição, né? Só que eles não podem ter os serviços do Google. Então não tem Gmail, não tem Google Maps, não tem várias coisas que a gente normalmente Carteira, usa, nada. né? É, não tem carteira, não tem o Google Wallet, não tem nada. Play Store? Não, eles têm uma loja Não, própria. eles têm uma loja própria. Isso é um grande problema. Se acontecer isso com a DJI, basicamente não vai ter a comercialização dele nos Estados Unidos. Eu Nem não sei manutenção, nem nada, né? manutenção, até onde eu sei. E também, eu não sei se a gente vai poder continuar voando com eles aqui. É esquisito, né? Muito É. esquisito, assim. Você sair de um ambiente de liberdade Mas, ó, calma aí, vamos lá. comercial pra um momento tenso. Gente, liberdade comercial é ilusão, tá? É só isso, é só teatro, é só balela. No fim das contas, isso não existe. E isso é complicado. Tem loja da Huawei no Brasil, é porque a Amazon é um site gringo, eles são afetados, eles não podem ter negócio, por aí Demais. vai. Porque, tipo assim, isso limita a distribuição desses produtos no mundo inteiro. Talvez nem tanto pra DJI, porque todo o software, tudo que eles usam é basicamente proprietário. Eu não sei, por exemplo, se tem alguma coisa que eles compram da empresa Conheço o americana. controle de drones da DJI, usa a versão do Android com o sistema Eles vão operacional. poder comprar mais, né? Talvez isso complique a vida deles um pouco. Uma peça, alguma coisa assim, um processador, sei lá. Mas até onde eu sei, eles não têm nada tão sensível assim. Mas o que tá acontecendo aqui agora, e é um problema pra gente, inclusive, pra quem é brasileiro, porque você pode ter o governo americano determinando os produtos aos quais você vai ter acesso, inclusive, no Brasil. Uai, cadê o livre comércio? Não existe liberdade não, gente. Liberdade de... Esse negócio de livre comércio, liberdade de compra e venda, isso nunca existiu, velho. Isso é ilusão. Isso é discurso vendido por liberal. Isso não existe, velho. Isso é louco. Tipo assim, eu não sei se a Huawei continua comercializando no Brasil, vocês podem me dizer aí. Disseram ali que só se importar. É só se importar. Tipo assim, basicamente, você no Brasil não vai comprar mais um celular da Huawei, porque o governo. Ô, gente, só pra avisar pra vocês, a Xiaomi, eu tenho celular da Xiaomi. Ele é um braço da Huawei. É só isso. A Xiaomi é uma divisão da Huawei. Ela pertence à Huawei, tá dentro do mesmo guarda-chuva. americano determinou. Pra uma segurança deles, né? Não, o governo americano decidiu. A mesma coisa pode ser pra DJI. E aí, mas quem vai substituir, né? Qual marca que produz drone? Como é que fica o mercado? Eu acho extremamente complicado. Eu entendo os medos de segurança dos Estados Unidos. Eles estão agora numa guerra fria com a China, vamos concordar, E muito provavelmente a DJI é estatal chinesa. tá? É um tipo de guerra fria. Os Estados Unidos agora está construindo um cordão militar no mar chinês. Tá? Que vai lá do Japão até as Filipinas, né? Que envolve Democracy, estão exportando democracy. a Austrália, que envolve um monte de gente. Eles estão basicamente preparando a resposta para se a China um dia quiser fazer alguma gracinha com Taiwan. Isso está acontecendo agora, você tem uma guerra fria acontecendo agora. Dentro desse negócio aqui de banimento do TikTok, dessa carta que teve também, foi num pacote, teve o auxílio para Ucrânia, para Israel, mas também teve mais 8 bilhões para esse auxílio coordenado no Mar da China, no Nesse Pacífico. cordão, né? Que eles estão de fato construindo cordão, em ilhas do Japão e descendo até as Filipinas. É um treco Um monte doido, de base assim. militar. É até complicado você falar isso, que, tipo assim, imagina se a China tivesse construindo base. No Golfo do México. Exatamente, é tipo isso. Exatamente. Mas se fosse a China fazendo isso, era ditadura. Se fosse a Rússia colocando base militar no México, era ditadura. Mas os Estados Unidos botando base militar na Ucrânia, os Estados Unidos botando base militar em Taiwan, é democracy. É bizarro o que tá acontecendo agora. A gente tá tendo uma guerra fria. Tá rolando uma tensão, né? Foi um ponto que tá sendo debatido agora em relações internacionais. Eu vi até o Caralho, a Huawei é foda. Eles estão fazendo networking com cidades de porte médio no Brasil. Tipo a minha que tem 140 mil habitantes. Caralho, você tá ligado que 140 mil habitantes pra China é nada, né? Porque a cidade pequena deles tem 5 milhões de habitantes, né, velho? É bizarro. O nível, o porte com a cidade chinesa tem é muito foda. Quem fez 7 anos de vídeo do Ideias Boçais, Economia Chinesa, caralho, isso é muito real, né, velho? O cara ficou 7 anos falando que a China ia quebrar e a China tá passando nos Estados Unidos, pra vocês verem. John Merchaga, E que é um esse é teórico o cara que clama por ser um analista econômico, né, velho? muito famoso de relações internacionais, dizendo recentemente que a gente migrou de um sistema unipolar, tá, que a gente teve depois da Guerra Fria, com os Estados Unidos manda em tudo, e a gente entrou, né, num sistema multipolar agora. Você tem 3 potências no mundo, militares e tal. Você tem os Estados Unidos em primeiro, a China em segundo, e num distante terceiro, mas ainda assim relevante, a Rússia. Não, não é distante terceiro, não. A Rússia sempre foi forte. Só que ela tava desorganizada, o Putin chegou, o Putin é um
baita de um jogador de xadrez, né? Um baita estrategista e soube jogar muito bem com a questão nacionalista, com a memória, com os espólios da União Soviética, você entendeu? O Putin nunca vai voltar com a União Soviética, gente, mas ele sabe brincar, ele sabe jogar com a memória do povo que vivia na União Soviética. Tanto é que você pega as entrevistas da galera falando do Putin, vai falar que o Putin trouxe estabilidade, que nem era na União Soviética. Então ele sabe jogar com esse espólio, tá ligado? Basicamente, o Putin trouxe a Rússia de volta dos mortos, né? E a Rússia agora é uma força que você tem que endereçar, né? Não é- Passou a época aí que, igual, tipo, logo depois da fim da Guerra Fria, que você teve a década de vergonha da Rússia, né? Quando eles afundaram de fato, que os Estados Unidos pôde ir lá e colocar os países do Báltico e outros países que eram do grupo soviético antes, né? Do fim da Guerra Fria. Depois eles foram tentar colocar Geórgia e Ucrânia na OTAN, a Rússia invadiu os dois. Colocar eles na OTAN. Hoje você não pode mais fazer isso, tá? Antes a Rússia não tinha nem como dar pitaco. Hoje a Rússia fala, não, a OTAN falou que ia colocar a Geórgia, falou que ia entrar, bem-vindar também a Ucrânia na OTAN, a Rússia invadiu os dois. Então, assim, a gente tem isso, essa realidade agora. A galera não lembra mais como é que era, né? Um mundo dividido. Porque a gente teve um momento unipolar, de fato, dos Estados E Unidos. você tem os Estados Unidos decaindo. Só que agora a coisa vai mudar, sabe? Não, já mudou, né? Já tá tenso demais. A gente já fica. Vocês vão viver um momento. A gente, né? Vamos viver um momento que a gente não tinha experimentado ainda. É. Essa tensão. A gente vai ver o mundo tá se dividindo. Esse tecido já tá desfiando, né? E a gente tá vendo essa coisa agora no comércio, na estruturação das empresas, tecnologia, tipo assim, os Estados Unidos ele vetou a venda de certos processadores da Nvidia pra China, que é pra pesquisa de inteligência artificial. Não só isso, os Estados Unidos Eles vão contornar isso rapidinho. Todos os bloqueios que os Estados Unidos impôs sobre a China só acelerou ainda mais o desenvolvimento deles. Se fosse a China com 40 mil soldados trabalhando como polícias na Coreia do Sul, aí é dentadura, porra. veta o acesso da China a tecnologias mais avançadas Os caras, na moral, velho, a Força Aérea Russa, a Força Aérea Russa, o exército russo acabou com a Força Aérea Ucraniana com um pulso eletromagnético. Vocês acreditam nisso? Passou um caça, disparou um pulso eletromagnético, botou a Força Aérea da Ucrânia inteira no chão, acabou com ela. Um pulso eletromagnético. de processadores. A Huawei está investindo nessa área pesada, né, para ver se a China consegue ter uma autonomia nisso, porque se você não sabe, 90% dos processadores mais avançados que a gente tem hoje, né? Mano, eles já estão alcançando os processadores de Taiwan. A parada de Taiwan não é nem por tecnologia, é porque é território chinês. Simples. Taiwan é China, gente. Se seu computador não for da Intel, o que provavelmente tem no seu computador, até a Intel agora está usando isso, o processador do seu celular, você tem um Android, você tem um iPhone, você tem um Snapdragon mais avançado, ou qualquer processador da Apple, 90% dos processadores top de linha que a gente tem hoje são feitos em Taiwan, pela TSMC. E Taiwan é uma província rebelde da China, né? Se você não sabe de toda a história, você teve a Revolução Comunista, o governo capitalista, entre aspas, da China, fugiu para Taiwan. Então, Taiwan tem uma administração separada da China, embora ela nunca tenha reivindicado independência formalmente, tá? Tanto Taiwan quanto a China reivindicam a política de uma China única, só que, obviamente, a galera de Taiwan acha que eles são o governo legítimo e o governo comunista no continente chinês acha que eles são o governo legítimo. Mas você tem esse problema, que o mundo inteiro depende de Taiwan, porque essa empresa A incrível história do país que vive tentando invadir a si mesmo, isso é verdade. chamada TSMC, que fabrica os processadores mais avançados no mundo. Inclusive, todos esses que vocês estão vendo agora, mais avançados para pesquisa de inteligência artificial. São desenvolvidos pela Nvidia, que é uma empresa americana, só que são fabricados, a Nvidia não tem fábricas próprias, ela só faz o design. Fabricados pela TSMC em Taiwan. O mundo vai mudar, tá? Eu acho que essa coisa do TikTok que a gente tá vendo agora é só O início. um dos primeiros sinais. Uma das primeiras grandes Olha só, eu acho que grandes Deixa vítimas. ele A primeira acabar. grande vítima foi a Huawei, eu acho. A Huawei basicamente foi tirada do cenário mundial. E era uma das grandes empresas de celular. gente, não foi tirada do cenário mundial porra nenhuma, não. Ela só tá focada no mercado asiático e focada no mercado interno. Os celulares deles são celulares de ponta, gente. Os celulares deles são melhores que os iPhones. Os celulares da Huawei são melhores que os iPhones. Mas uma parada que eu acho o seguinte que é importante destacar. Vamos lá. Você já ouviu a metáfora do sapo na panela? Que quando você coloca um sapo na panela de água quente, ele pula fora. Mas quando você coloca o sapo na água fria e começa a ferver a água da panela, ela vai esquentando, ele morre dentro dela. A China já passou os Estados Unidos em tudo. Só falta passar no PIB. Eu tô falando sério. Só falta passar no PIB. Tecnologia já passou, produção militar já passou, você entendeu? Científico, tudo já passou. Só falta o PIB. E vai passar em breve, tá? E vai passar em breve. A questão é que a gente é o sapo na panela.
ela tá fervendo. Os Estados Unidos é o sapo na panela. Ela tá fervendo e eles não estão vendo, eles não estão sentindo. Quando a China concretizar tudo que ela todos os planos dela, aí vai ser tarde demais. Os Estados Unidos está desesperado, está agonizando, tentando revitalizar uma economia que já está em frangalhos. A gente vai estar vivo para ver o grande império cair. E o grande império caindo, irmão, pode ter certeza. O que vai estourar de revolução até lá, eu tenho confiança que vai ser muitas, tá? Para você que está vendo aí nos YouTubes, muito obrigado por ter assistido até aqui. Aqui na tela tem outro vídeo para você. Comenta, compartilha. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Fui.